Fala ainda sobre o São Paulo, Carlos Belmonte prometendo 2 a 3 reforços, mas esse número pode aumentar. Vou falar também sobre Bitelo, ex-jogador do Grêmio, que pretende voltar ao Brasil. Onde é que será que ele atuaria? Oscar vai mesmo se aposentar? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também sobre um boi na linha envolvendo o São Paulo. Te conto ainda sobre uma redução nas cotas do Campeonato Paulista, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo e aquela liminar que envolvia a Libra e outros 8 clubes. Só para recapitular o caso, o Flamengo entrou na justiça pedindo que as cotas da Libra fossem bloqueadas, enquanto o Flamengo não conseguisse arrancar dos demais integrantes da Libra uma quantia financeira que ele achava justo. Pois bem, 66 milhões de reais foram bloqueados de outros clubes e atrapalharam demais o fluxo de pagamentos. Nessa quarta-feira, a desembargadora Lúcia Helena derrubou a liminar que bloqueava esses 66 milhões de reais. Vão ficar bloqueados apenas 17 milhões que fazem parte dessa briga envolvendo o Flamengo e a Libra. Nada mais justo, os outros clubes não têm nada a ver com a vontade do Flamengo em receber mais. É também por conta do comportamento rubro-negro extremamente egoísta que o Atlético Mineiro já anunciou sua saída da Libra para integrar a LFO, a Liga Forte União. Bora falar agora sobre Bitelo. Você lembra dele? Meio atacante, hoje com 25 anos de idade, atleta formado no Cascavel, mas que ganhou destaque nacional no Grêmio. Ele está há 3 temporadas no Dinamo Moscou, ótima fase, titular absoluto, temporada de 17 jogos, 5 gols e 2 assistências. E o Bitelo, que quase se mudou para o Botafogo em janeiro, foram 3 propostas do Botafogo, a maior delas de 15 milhões de euros, e não houve acordo porque o Dinamo entendia que não podia perdê-lo. Pois bem, o Bitelo tem feito esforços para voltar ao Brasil em 2026. Ele, inclusive, tem curtido uma série de comentários de torcedores do Grêmio que pedem seu retorno. Dá para dizer que se de fato ele conseguir a liberação do Dinamo para que uma negociação aconteça, o Grêmio é um dos interessados. Jogador de enorme potencial, meio atacante, que joga centralizado, mas também sabe jogar aberto pelo lado dos campos, seria excelente alternativa para os principais clubes de futebol do Brasil, com apenas 25 anos de idade. Dá para imaginar um negócio de algo na casa dos 15 milhões de euros, embora hoje ele esteja avaliado em 10 milhões de euros. Inclusive, quando da sua compra junto ao Grêmio em 2023, foi exatamente esses 10 milhões de euros que o Dinamo Moscou acabou desembolsando. A saideira sobre essa negociação, ou sobre o futuro de Bitelo, é o tipo do meia em extinção no futebol brasileiro. A gente tem Arrascaeta, Matheus Pereira e mais alguns outros. Bitelo seria excelente alternativa. Bora falar sobre Oscar, o meio atacante do São Paulo, que já teve 5 lesões ao longo da temporada, passou por exames de rotina, junto dos jogadores do São Paulo no planejamento para 2026, quando se detectou alterações cardiológicas. O Oscar foi levado a um hospital em caráter de urgência, está bem, clinicamente estável, mas segue em observação. Bora falar também sobre James Rodrigues, meio atacante que passou pelo São Paulo sem nenhum destaque, ele está de saída do León. O contrato com o time mexicano se encerra em dezembro e o León já deixou bem claro que não pretende renovar contrato, até por conta da Copa do Mundo de 2026. O meio atacante colombiano procura um clube, caberia no seu time do coração, na passagem pelo León na atual temporada, 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista. Nessa terça-feira, a Federação reuniu clubes e imprensa para anunciar o formato do Paulistão de 2026. E quero contar que os times terão uma redução de 25% da cota do Paulistão. Até a temporada de 2025, os grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, tinham 44 milhões de reais de cota de participação, disparada a maior do futebol brasileiro. Os demais clubes que disputam a Série A1 do Paulista recebem valores proporcionais ao tempo em que eles estão na primeira divisão, partindo de 10 milhões de reais para 11, 12, 13, quanto mais tempo na primeira divisão, maior a sua cota de participação. Pois bem, por conta da redução no número de datas, o Campeonato Paulista cai de 16 para 11 datas, houve a necessidade de uma redução em 25% das receitas. Então, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, que tinham direito a 44 milhões de reais até o campeonato desse ano, vão ganhar 33 milhões de reais. É importante dizer também, ou ainda, que a federação negocia e busca
uma empresa que queira comprar os name rights do campeonato. Se essa venda acontecer, parte da grana será destinada aos clubes, reduzindo essa perda de 25% das receitas com a participação no campeonato. Ainda assim, com 33 milhões de reais para os grandes e algo na casa de 7 a 8 milhões de reais para os demais times, dá para dizer que o Campeonato Paulista tem de longe a maior receita do futebol nacional. Só para completar, pelo menos em relação a estaduais, tá? Só para completar, contar que na temporada de 2025 o Corinthians, como campeão paulista, levou 54 milhões de reais. Foram 44 milhões de cota, 5 milhões pelo título e outros 5 milhões em ações de marketing. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Quantos reforços o São Paulo contratará para 2026? 2 ou 3 se Oscar permanecer no clube. Agora, se for confirmada a aposentadoria do meio atacante, São Paulo cogita montar uma base de elenco com reforços que mudaria a prateleira do clube. Existe a convicção de que com 2 milhões e 300 mil reais por mês, que é o salário do Oscar, São Paulo conseguiria melhorar consideravelmente seu elenco. É óbvio que ninguém no São Paulo vai admitir publicamente ou vai se declarar torcendo pela aposentadoria do Oscar. O cara é super querido pelos demais atletas, por membros da comissão técnica, diretoria, e de fato o Oscar é um cara acima de qualquer suspeita, bastante bacana. Mas se ele de fato levar em consideração a aposentadoria por conta de 2 problemas cardíacos que o acompanharam nos últimos meses, São Paulo terá 2 milhões e 300 mil reais por mês para buscar contratações. O Belmonte chegou a falar o seguinte, abre aspas, temos que entender o que vai acontecer com o Oscar. É difícil prever o número de reforços, pois ainda não temos uma definição sobre o orçamento, mas imagino que buscaremos 2 ou 3 reforços pontuais, além de contar com jovens talentos da base para aumentar a competitividade. Importante registrar que o São Paulo terá retornos de Caleri, Rian Francisco e André Silva, centroavantes que operaram o joelho ao longo da temporada. Só para completar, por que o São Paulo está tão convencido de que pode montar um bom time sem Oscar? 2 milhões e 300 mil reais divididos por 4 e o São Paulo teria cerca de 600 mil reais para cada reforço que quisesse contratar, utilizando a grana que hoje é paga ao meio atacante. Agora de falar sobre o São Paulo, tem boi na linha. Todo dia vocês me perguntam, Nicola, e o Diego Fernandes, esse empresário que se declarou São Paulino e disposto a colocar 1 bilhão de reais no São Paulo? Essa história existe, é real? O São Paulo imagina que ele possa ser parceiro? Durante o final de semana, o Diego Fernandes ganhou mais alguns minutos de fama, levando camisas do São Paulo ao GP do Brasil de Fórmula 1 e entregando para alguns pilotos. Essas fotos viralizaram. Vi, inclusive, vários torcedores do São Paulo empolgados com a ideia de ter o Diego Fernandes como um dos dirigentes do Tricolor. Essa chance inexiste. O São Paulo não acredita na possibilidade de o Diego aportar 1 bilhão de reais, como foi especulado. A ideia de transformar o São Paulo numa SAF está completamente descartada. O Tricolor não conseguiria essa aprovação dentro dos órgãos internos, Conselho Deliberativo, entre outros. E mais, gente da atual administração entende que o Diego Fernandes está só em busca de alguns minutos de fama, ele quer fazer o nome dele às custas do São Paulo, seu time do coração. E mais, existe a convicção no Tricolor de que o Diego Fernandes está trabalhando para virar famoso e quem sabe se juntar à oposição na próxima eleição marcada para dezembro de 26. Você sabe, o Júlio Casares, o atual presidente, não vai poder concorrer e deve indicar ou o Vinícius Pinotti ou o Márcio Carlo Magno para sucedê-lo em eleição que vai acontecer primeiro no Conselho Deliberativo, depois entre os sócios. Ou melhor, primeiro entre os sócios, depois no Conselho Deliberativo. Ah, só para completar, se você não conhece o Diego Fernandes, ele era muito desconhecido do cenário do futebol brasileiro e ganhou alguma notoriedade ao se transformar no empresário que negociou em nome da CBF a chegada de Carlo Ancelotti à CBF. Ah, quero arrematar sobre o São Paulo para contar uma curiosidade. O Tricolor não marca um gol de falta há 903 dias, desde 25 de maio de 2023. O autor da façanha, Wellington Rato, em jogo contra o Puerto Cabello na Sul-Americana, informação trazida pelo GE. Agora de falar sobre o São Paulo, Oscar deve se aposentar. Um meio atacante de 34 anos de idade, que passou mal durante testes físicos nessa terça-feira, precisou ser levado ao Hospital Albert Einstein e passou por uma cirurgia de cateterismo. A situação é estável, mas
Sua família faz enorme pressão para que Oscar não jogue mais futebol. Foi a segunda intercorrência, o segundo problema do Oscar cardíaco nas últimas semanas. A primeira intercorrência, a primeira alteração havia se dado quando ele fraturou as costelas. Por opção do Oscar, o caso não foi divulgado para a imprensa, mas o Oscar passou a ser observado muito de perto, acompanhado pelo Departamento Médico do São Paulo. Nessa terça-feira, já de olho na temporada de 2026, todos os jogadores do São Paulo passaram por uma bateria de exames tradicionais no início de temporada. E o Oscar sentiu muita dificuldade enquanto fazia testes físicos, tendo inclusive perdido a consciência por alguns segundos. No mesmo momento foi levado ao hospital Albert Einstein para uma bateria de exames, foi levado para a UTI e a pressão da esposa, dos filhos e dos pais, da mãe do Oscar, o pai já morreu, é de que ele não jogue mais futebol. Atleta cujo contrato no São Paulo só se encerra em dezembro de 2027 e que custa 2 milhões e 300 mil reais por mês, tudo leva a crer que o Oscar não jogue mais futebol, nem pelo São Paulo, nem por qualquer outro clube. Prejuízo para o São Paulo, que perde um jogador super importante, mas causa um enorme alívio na folha salarial.